Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula com a apresentação da apostila 2, a apostila da unidade 2. Essa é a apostila. Eu gostaria que vocês estivessem com a apostila em mãos e um caderno também de educação física, porque a gente realiza algumas anotações que eu acho pertinentes sobre o assunto proposto pela apostila, tá? Nós vamos iniciar os esportes coletivos e de invasão. O que são esportes coletivos de invasão? O esporte coletivo é aquele esporte praticado em equipe, e o esporte de invasão é o esporte que tem como objetivo invadir a quadra ou o campo adversário para realizar determinado objetivo, que no caso o gol. Tá? A apostila nos propõe o handball como esporte de invasão e esporte coletivo. Lá na página 3, gostaria que vocês abrissem, ele vem apresentar o handball para vocês. Como eu havia dito na última aula gravada, a apostila 2, ela traz o handball e os saltos no atletismo como conteúdo. Nessa aula nós vamos abordar o handball, depois mais para frente, mais adiante, nós vamos começar com os saltos no atletismo, certo? Então vamos lá. O handball, ele é um esporte de invasão e um esporte coletivo, como já havia dito, e ele tem como objetivo principal realizar gols. No handball, vence a equipe que realizar mais gols, tá? Um esporte coletivo e de invasão, um esporte que é jogado através de uma equipe, composta por 6 jogadores em linha e 1 no gol, e de invasão, porque tem como objetivo invadir o campo adversário. Gostaria que vocês abrissem a apostila lá na página 4. Vamos lá, então. Na página 4. Tenho em mãos também um marca-texto, um lápis, uma caneta, para a gente ir marcando e anotando o que eu acho mais interessante, o que é mais pertinente. O que não tiver na apostila, que não couber aqui, nós vamos anotar no caderno. E durante toda a aula, vocês podem ir fazendo anotações também. Lembrando que todas essas anotações, meninos, todas as atividades, tudo isso será usado posteriormente nas minhas aulas, certinho? Então, vamos lá. Lá na página 4, ele traz uma das principais características do handball. Primeiro parágrafo. Handball, histórias e regras básicas. Gostaria que vocês sublinhassem o primeiro parágrafo todo. Uma das características básicas do handball é o fato de ser jogado em equipe. Desse modo, o jogador de um mesmo time contam com parceiros para alcançar o objetivo de vencer a equipe adversária. Por isso, ele é classificado como um esporte coletivo. Então, o handball é um esporte coletivo porque é função da equipe jogar junto para realizar determinado objetivo. Sublinha para mim todo esse parágrafo. Agora, eu gostaria que vocês anotassem ou no caderno ou na apostila uns aspectos sobre a história do handball que a apostila não traz para vocês. O primeiro ponto é a data de criação do handball. O handball ele foi criado em 1919 e surgiu a partir de jogos semelhantes a ele, como o futebol, por exemplo. As primeiras apresentações do handball eram realizadas em campo, assim como o futebol. Ele era jogado em campo e tinha 11 jogadores também em campo, assim como no futebol. Então, uma das principais características do handball durante a sua criação, quando ele foi criado, é que ele seguia muitas características do futebol de campo, como o tamanho do campo, o local onde era jogado e o número de jogadores também. Ele foi criado pelo alemão Karl Schillers, e a sua primeira versão, praticada ainda em campo, foi apresentada em 1919. Gostaria que vocês anotassem então isso. Em 1919, o alemão Carl Schmitt apresenta pela primeira vez o handball. Esse handball era jogado em campo e contava com 11 jogadores em sua equipe. Por quê? Porque ele vem trazendo características do futebol. Certinho? Então, anotem isso, tá? O principal objetivo do handball era realizar gols, assim como ainda é até nos dias atuais, e ele já era um esporte coletivo e um esporte de invasão também, desde a sua criação. Certo? Todo mundo anotou? Então, vamos lá. Com o tempo, o handball ele foi se modernizando, ele foi abrindo espaço para a criação de regras
E percebeu-se que a bola, como ele era jogado na mão, com a mão, e o objetivo era quicar a bola no chão, no campo, essa bola não quicaria da mesma forma que numa quadra ou num salão. Então, teve-se a ideia de começar a jogar em salões fechados. E aí sim se criou o handball de salão. Porém, 11 jogadores em uma quadra de salão seria muito, né? O jogo ficaria confuso. Foi diminuindo, tiraram 3 jogadores. E depois se criou a regra que hoje nós seguimos. Ou seja, o handball hoje ele é jogado com 7 jogadores em linha, um goleiro e 6 jogadores. Certinho? Vamos lá. Lá na página 5, as regras básicas do handball, ele traz um quadro muito importante. Eu gostaria que vocês colocassem uma seta aí e escrevessem importante nesse quadro todo, ó, o quadro da página 5. O que ele vem nos dizer nesse quadro? A partida tem 2 tempos, cada um com 30 minutos. Entre eles há um intervalo de 10 minutos. Esse tempo pode ser prorrogado? Sim, esse tempo ele pode ser prorrogado caso haja empate. Existe 2 tempos de 10 minutos. Os jogadores podem entrar na área de gol desde que estejam sem a bola. Coloca aí, completa o quadro, que esse tempo pode ser prorrogado caso haja empate. Na linha do tiro livre, linha pontilhada, são cobrados os tiros livres decorrentes de faltas menores. Então, todas as vezes que acontece uma falta menor, uma falta não tão grave, é cobrado o tiro livre. Esse tiro livre, ele é demarcado por uma linha pontilhada que fica antes da linha da área do goleiro. Eu já comentei com vocês, tá? Essa linha pontilhada é a linha que os jogadores não podem encostar os pés, é a linha onde os jogadores realizam as faltas de tiro livre, que são as faltas menos graves. A linha de 7 metros é usada para a cobrança das penalidades máximas. A linha de 7 metros, meninas, é aquela linha que passa, que bem no meio dela tem uma bolinha, lembra? Que a gente já até bateu o tiro de 7 metros na quadra algumas vezes, onde o pezinho fica colocado ali e não pode mexer. Então, essa é a linha de 7 metros, é onde é a cobrança de penalidades máximas. Todas as vezes que o juiz apitar e apontar para a bolinha de 7 metros, é porque é uma penalidade máxima. O tiro de lateral acontece quando a bola sai de jogo ultrapassando a linha lateral. Ao realizá-lo, o jogador deve permanecer com o pé sobre a linha. Todas as vezes que a bola sai na lateral da quadra, em qualquer uma das laterais, a cobrança de lateral, o pé esquerdo fica encostado na linha lateral e o pé direito fora da quadra, certo? Por que o pé esquerdo? Porque, isso eu já falei para vocês, o pé esquerdo na frente, a mão direita na bola. Quem for canhoto, pé direito à frente, mão esquerda na bola. Então, quem for canhoto, quando for bater a lateral, é o pé direito na linha e a mão esquerda na bola. As equipes são compostas de 6 jogadores de quadra e um goleiro. O goleiro pode jogar na quadra a qualquer momento, desde que saia e entre na área de gol sem a bola. Então, o goleiro, no handball, o goleiro é considerado goleiro linha. Ele pode realizar gols e jogadas. Ele só não pode entrar dentro da área do goleiro e nem sair de dentro da área do goleiro com a posse da bola. Então, todas as vezes que o goleiro precisar sair para fazer alguma jogada, ele precisa estar fora da linha do goleiro quando for receber essa bola. E quando for passar a bola também, ele precisa estar fora da área do goleiro. As equipes são compostas de 6 jogadores, nós acabamos de dizer. Dentro da área do gol, o goleiro pode tocar a bola com os pés. O goleiro, dentro da área do gol, ele pode defender a bola com as mãos ou com os pés. Fora da área do goleiro, ele não pode. Se o goleiro estiver com o pé fora da linha do goleiro e defender a bola com o pé, é cobrada a penalidade máxima. Então, a bola só pode encostar nos pés do goleiro quando está dentro da área do gol. Nos pés dos demais jogadores, é extremamente proibido. Os demais jogadores não podem encostar o pé na bola, é penalidade máxima, certinho? É permitido lançar, agarrar, parar ou golpear a bola, usando mãos, braços, cabeça, tronco, coxas e joelhos. Segurar a bola durante 3 segundos no máximo, dar no máximo 3 passos com a bola. Então, sublinha para mim, que essas são as principais regras do handball. É permitido lançar, agarrar, parar ou golpear a bola usando mãos, braços, cabeça, tronco, coxas e joelhos. Caso a bola bata do joelho para baixo, é considerado bola no pé e marcada penalidade. Segurar a bola, eu posso pegar a bola e ficar segurando ela por 3 segundos.
sem quicar a bola no chão. Peguei a bola, tenho 3 segundos ou para quicar a bola ou para iniciar uma jogada. Dar no máximo 3 passos com a bola. Depois que eu segurei a bola, contei os 3 segundos, eu posso dar 3 passadas com a bola. Geralmente pé esquerdo, direito, o esquerdo. Antes de voltar o pé direito no chão, essa bola tem que ser remessada ou passada para a equipe. Certinho? Vamos lá, todo mundo fez as anotações, sublinhou o que a professora pediu. Então, vamos lá. Nos dias atuais, meninos, cada partida de handball, como eu já havia dito e como o quadro aqui explica, acontece em 60 minutos, 2 tempos de 30 com um intervalo de 10 minutos. Por que que a gente põe 60 minutos e não conta o intervalo? Por que que na súmula do jogo oficial não tem essa contagem de 10 minutos no intervalo? Porque perante a regra não há necessidade. Então, porque seria, na verdade, 70, né, em vez de 60 minutos. Mas na regra oficial se tem 60 minutos, 2 tempos de 30. Só porque todos os jogos acontecem em um intervalo de 30 minutos. Em caso de empate, esse jogo ele é prorrogado com 2 tempos de 5 minutos. 10 minutos no total. O jogo também ele é supervisionado por 2 árbitros, cada árbitro posicionado em um local da quadra. Os 2 árbitros têm a mesma finalidade, tá? Manter a ordem no jogo e aplicar as regras. Os 2 árbitros têm o mesmo poder dentro de um jogo, certinho? Então, no handball, 2 árbitros, no handball oficial, 2 árbitros apitam o jogo com a mesma finalidade, manter a ordem e aplicar as regras, e os 2 árbitros têm a mesma função e o mesmo poder durante o jogo. Anotem isso também, ou na apostila ou no caderno, por favor. Hoje, uma equipe de handball é composta por 6 jogadores, mais o goleiro, 7 jogadores em quadra, 6 mais o goleiro. O restante dos jogadores são os reservas. E todos eles têm posições estabelecidas e pré-estabelecidas, inclusive os reservas, tá? Todos os jogadores de handball, eles já têm a posição deles estabelecida, nós vamos discutir cada uma delas aqui. Antes da gente começar a falar sobre os jogadores, eu gostaria que vocês sublinhassem lá na página 5 para mim, ó, as origens do handball. Lá na página 5, vamos lá. No segundo parágrafo, o autor traz assim: a primeira versão do handball surgiu em 1919 e foi criada com base em jogos semelhantes aos que eram praticados na Alemanha e no Uruguai. Sublinha, por favor. Aí ele continua dizendo que o responsável por modificar as regras desse jogo foi o alemão Karl Scharns, então nós já havíamos falado. Sublinha para mim: o handball de campo era realizado em um gramado com 11 jogadores para cada lado, que tinham como objetivo marcar o gol passando a bola entre as balizas. As balizas, meninos, são as traves do gol. Até hoje, as traves do gol no handball são conhecidas como balizas, tá? Esse foi um esporte de apresentação nos Jogos Olímpicos em Berlim de 1936. Então, a primeira vez que o handball apareceu em um jogo olímpico, em uma competição oficial, foi em 1936, tá? Sublinha aí. Primeira vez que o handball participou de uma Olimpíada e de um campeonato oficial, 1936. Prontinho? Com o tempo, o handball de campo foi cedendo espaço para outra versão, o handball de salão, cujos times passaram a ser compostos de 6 jogadores de linha e um goleiro. Essa versão surgiu devido aos períodos de neve e frio intenso durante o inverno europeu, condições climáticas que inviabilizavam a realização dos jogos no campo. Aos poucos, o handball de salão passou a ser o esporte dominante, até culminar com a completa extinção do handball de campo. Então, além de algumas características, como eu havia dito no início do vídeo, que era mais difícil quicar a bola no campo, porque a bola ela precisava quicar para que algumas jogadas sejam realizadas, o frio intenso também na Alemanha e no Uruguai atrapalhava muito a modalidade, atrapalhava muito que o handball pudesse ser executado. Então, por isso, o handball de salão, ele foi criado e foi tomando espaço, tomando amplitude, até que o handball de campo foi completamente extinto. Certinho? Todo mundo sublinhou? Ó, vou mostrar para vocês a parte da minha apostila que está sublinhada para não restar dúvidas, tá? Certinho? Então, vamos continuar.
Agora, eu gostaria que vocês pegassem um caderno para a gente anotar algumas características relacionadas às posições no handball. Eu havia dito a vocês que no handball todas as posições já são pré-estabelecidas pelo técnico, geralmente devido às habilidades de cada jogador de sua equipe. Então, pega o caderno aí e anota assim para mim, ó. Pronto? Pegaram? Então vamos lá. Os jogadores de handball, eles são uma equipe de handball é composta por 7 jogadores, um goleiro e 6 jogadores em linha. Suas posições são pré-estabelecidas como? Vamos lá, vamos anotar então. O armador. O armador é a locomotiva do time no ataque. Este jogador está no centro do ataque e comanda o curso e o tempo do ataque. Então vamos lá. Ele é a locomotiva do time durante um ataque. Este jogador está no centro do ataque e comanda o curso e o tempo do ataque. O armador é o que geralmente a gente chama de central. Eu já falei para vocês várias vezes que os jogadores de handball, eles estão posicionados em uma linha e cada um com a sua função, eles correm para frente no ataque e voltam na defesa, todos na sua posição. Se for realizada alguma jogada, como o 8, por exemplo, durante o jogo, onde as posições sejam alteradas, eles voltam para sua posição de início assim que acabar o ataque e começar a defesa. O armador, ele está no centro da quadra. Ele é o jogador central e a função dele é armar as jogadas. As jogadas começam e terminam nele, geralmente. Certinho? Todo mundo notou? Vamos lá, então. Os meias. Os meias, eles estão posicionados do lado do armador. O meia esquerda e o meia direito. Vamos lá. Meia esquerdo e direito. Eles são o combustível do time durante o ataque. Os meias geralmente possuem os mais fortes arremessos e são geralmente os mais altos jogadores do time. Então, os meias, eles estão posicionados do lado do jogador central, do lado esquerdo e do lado direito. Eles são um combustível, que geralmente eles dão a impulsão para que as jogadas aconteçam. E eles são os jogadores mais altos e que têm os arremessos mais fortes e precisos. Por que os meias são os jogadores mais altos? Porque na defesa, eles estão bem ali no centro da quadra, onde o goleiro precisa que jogadores altos ajudem ele na hora de fazer a barreira para que a bola não chegue no gol, certo? Então, os meias, eles são jogadores altos para ajudar na defesa e bons arremessadores para ajudar no ataque. Então, vamos lá, anotando. Os meias geralmente possuem os mais fortes arremessos e são geralmente os mais altos jogadores do time. Os pontas. Os pontas, esquerdo e direito, estão posicionados do lado dos meias. Eles estão nos extremos da quadra, na parte extrema direita e esquerda. Vamos lá ver qual é a responsabilidade de cada um desses. Então, ponta esquerda e direita, geralmente são eles que começam as jogadas de ataque. São velozes e ágeis e devem possuir a capacidade de arremesso em ângulo fechado. Por que ângulo fechado? Os jogadores que jogam de ponta, eles precisam arremessar com ângulo fechado porque eles vão até o final da linha pontilhada, até o final da quadra e ficam sem visão do gol. Então, eles têm que conseguir arremessar com um ângulo bem fechado e com o goleiro fechando, geralmente, à frente do gol. Então, são jogadores ágeis, velozes, que ajudam nas jogadas, são bons arremessadores e arremessam geralmente com um ângulo fechado. Vou ditar um pouquinho mais devagar para vocês anotarem, certinho? Então, vamos lá. Ponta esquerda e direito, geralmente são eles que começam as jogadas de ataque. Geralmente, o goleiro, meninos, ele já pega a bola e passa para o ponta. Quando ele faz uma defesa, ele já começa a jogada com os pontos, porque eles são mais rápidos, tá? Mais velozes. Então, vamos lá. Ponta esquerda e direita, geralmente são eles que começam as jogadas de ataque, são velozes e ágeis e devem possuir a capacidade de arremesso com ângulo fechado. Certinho? O pivô. O pivô, ele está posicionado junto com o jogador central, junto com o armador. Ele é o coringa do time. Por que ele é o coringa do time? A função do pivô principal é abrir a barreira para que aconteça arremessos.
Só porque quando ele consegue abrir a barreira, ele também tem a possibilidade de arremesso, porque ele tem uma visão muito ampla do gol. Por isso ele é considerado coringa, porque muitas vezes o jogador adversário, ele não espera que o pivô vá arremessar. Ele espera só que o pivô abra a barreira para que o central ou os meios consigam arremessar ali no centro da quadra. Mas ele também pode arremessar, então ele é um bom arremessador, considerado o coringa do time. Então, o pivô, o coringa do time no ataque, tem como objetivo abrir espaço na barreira. E é também um excelente arremessador. Todos anotaram? O coringa do time no ataque tem como objetivo abrir o espaço na barreira e é também um bom arremessador. O próximo jogador que nós vamos falar é o goleiro. O goleiro ele não está posicionado na linha central, ele está posicionado na área do gol, tá? Então vamos lá falar um pouquinho dele. Ele deve ter raciocínio rápido e flexibilidade. É um jogador extremamente importante. O goleiro ele é de extrema importância porque além de realizar a defesa no gol, ele consegue resolver, ele consegue ajudar bastante no ataque também, com jogadas, tá? Então, o goleiro ele é extremamente importante, porque ele tem um raciocínio rápido. Geralmente, as jogadas começam por ele, através de um contra-ataque. Então, todas as vezes que o goleiro consegue defender, todas as vezes que ele consegue receber a bola, ele realiza um contra-ataque. Esse contra-ataque se inicia no goleiro. Então, é ele que tem a visão de jogo, ele que consegue ver qual jogador que está mais bem posicionado, qual jogador que vai ter maior possibilidade de realizar o gol durante um contra-ataque. Então, o goleiro, ele é extremamente importante, certinho? Anotaram? Deve ter raciocínio rápido e flexibilidade e um jogador extremamente importante. Ele ajuda tanto na defesa quanto no ataque. Certinho, meninos? Então, vamos lá. Nós devemos nos lembrar, meninos, que o handball, ele é um jogo coletivo e todos os jogadores que compõem essa equipe são de extrema importância. Desde o armador, os meias, os pontas, o pivô e o goleiro, todos eles precisam trabalhar em equipe. Em um esporte coletivo, caso a equipe não consiga trabalhar junta, o resultado não é considerável, o resultado não é bom. Uma equipe precisa trabalhar junta, tá? O jogo precisa acontecer com a equipe trabalhando junto, tudo bem? Então, todos os jogadores da equipe de handball são extremamente importantes. Todos eles realizam arremessos, inclusive o goleiro. Então, durante um treino de handball, todos os jogadores treinam arremessos, todos os jogadores treinam passe, todos os jogadores treinam dribles, todos os jogadores treinam a defesa, certo? No handball, tanto o ataque quanto a defesa, eles têm a mesma função, eles têm o mesmo objetivo, ganhar o jogo. Então, tem a mesma importância, certo? Eu falei para vocês um pouquinho do ataque, como que ele é realizado, e a defesa. Várias vezes durante as aulas práticas, eu falava para vocês, volta, perdeu a bola, volta, levanta os braços na defesa, ajuda o goleiro. A defesa, ela é extremamente importante. Por quê? É através da defesa, da ajuda dos jogadores, que a bola não chega na área do goleiro. O goleiro de handball, apesar de ser extremamente flexível, ele tem um trabalho muito grande para defender as jogadas, para defender a bola que chega na área do gol. Então, o objetivo da defesa é não deixar que essa bola chegue até o goleiro. Então, esse é o principal objetivo, fazer com que a bola não chegue. A defesa é realizada pelos 6 jogadores que estão em linha, todos com o braço levantado, com o objetivo de bloquear a bola quando ela for arremessada pela equipe adversária. Então, a defesa ela é realizada pelos 6 jogadores que estão em linha na quadra, com os braços levantados, as mãos bem posicionadas e firmes, com o objetivo de fazer com que a bola fique na defesa, que a bola não passe pela defesa até chegar na área do goleiro, tá? Anota aí, por favor.
trabalho em equipe durante um jogo coletivo, meninos, é de extrema importância. Só não se ganha o jogo o jogador que fez mais gols. O que se ganha é a equipe que realizou mais gols, tá? Então, todos os jogadores, eles precisam trabalhar em equipe para que funcione, para que dê tudo certo. Certinho? Eu gostaria que vocês anotassem uma atividade que vai ser realizada por vocês em casa, tá? Eu separei uma atividade. Essa atividade, como que eu quero que ela seja realizada? Vocês vão pesquisar sobre o assunto que eu vou propor aqui, vão anotar ou imprimir e colar no caderno que vocês separaram com a disciplina de Educação Física. E aí, depois eu vou debater sobre esse assunto aqui com vocês, provavelmente na próxima aula, na próxima gravação. E eu quero isso arquivado no caderno, tá? Porque assim que a gente retornar, eu vou utilizar isso, tá? Em avaliações posteriores ou em trabalhos posteriores, tá? Então, anota, por favor. A atividade proposta é a seguinte. Anote, por favor. Pesquisar e anotar no caderno. Pesquisar e anotar no caderno o que é permitido. O que é permitido durante uma partida de handball. Pesquisar e anotar no caderno o que é permitido durante uma partida de handball. E o que não é permitido durante uma partida de handball. Então, vamos lá. Pesquisar e anotar no caderno o que é permitido durante uma partida de handball e o que não é permitido durante uma partida de handball. Vou ajudar vocês um pouquinho. Durante as aulas teóricas que nós estamos tendo, aqui desde o início, eu falei de algumas coisas que é permitido e que não é permitido durante o handball, que vocês talvez até nem tenham notado. E durante as nossas aulas práticas de handball, que a gente já iniciou no ano passado, no 5º ano, eu falei para vocês sobre algumas faltas que não era permitido, algumas posturas dentro da quadra que não era permitido e o que era permitido. Vou dar um exemplo claro do que é permitido. Então, vamos lá. No handball, é permitido que se dê 3 passos segurando a bola, com posse da bola. Isso é permitido, certo? Então, anota aí o que eu tô dando uma dica, tá? O que é permitido durante um jogo de handball? Dar 3 passos somente com a posse da bola. Com a bola nas 2 mãos, eu tenho o direito de realizar 3 passos. Esquerda, direita, esquerda. Antes de colocar o pé direito no chão, eu tenho que passar na bola ou então finalizar o ataque, realizando um arremesso. Isso é o que é permitido. O que não é permitido durante um jogo de handball? Não é permitido ficar com a bola em mãos mais que 3 segundos, parado. Eu não posso pegar a bola e ficar parado, ficar pensando o que eu vou fazer. Eu tenho 3 segundos com essa posse da bola em mãos. Ou eu quico essa bola no chão, ou eu realizo um passe, ou eu realizo um ataque. Isso é o que não é permitido. Não é permitido ficar com a posse da bola mais que 3 segundos. Eu tenho 3 segundos para decidir o que eu vou fazer. Se eu vou quicar essa bola no chão, se eu vou começar um passe para que depois se realize um ataque, ou que eu vou realizar um ataque. Tá? Existem várias outras coisas que são e que não são permitidos. A apostila de vocês não traz essas características, tá? Por isso quero que vocês pesquisem e aí depois eu vou anotar, tá, com vocês o que é e o que não é permitido durante uma partida de handball, tá? Lembrando que a apostila de vocês não traz isso. Então, por isso eu quero que vocês pesquisem em outras fontes, tá? Certinho? Todo mundo anotou? Deu tudo certo? Não se esqueçam de organizar um caderno de educação física, porque esse caderno será usado posteriormente. Certo? Então, vamos lá. Nós paramos na página 5, certo? Lá na página 6, ele vai, ó, página 6. Ele propõe algumas atividades. Ele propõe uma atividade falando sobre o handball o jogo de handball da Urânia, lá na Grécia, nos gregos.
realizado pelos gregos. Nós não vamos realizar ele agora, depois, posteriormente, talvez a gente faça essa atividade. E ele fala um pouquinho sobre o esporte na escola ou o esporte da escola. No último item aqui, ó, antes da atividade, ele vem falar um pouquinho do esporte na escola e o esporte da escola. E aí eu vou ler para vocês um pouquinho, tá? Então vamos lá. Como você pode perceber, existem várias regras e vários equipamentos para jogar handball de forma profissional, que foram as características que eu comentei com vocês. Os esportes tradicionais, os esportes, tá? Foi criado desde 1919, que seguem regras fixas do esporte. Handball, certo? Então vamos lá. Existe também a necessidade de o atleta conhecer todas as regras e executar a técnica de forma que não as infrinja. Mas será que é necessário praticar o handball na escola seguindo todas essas exigências? Vocês acham que é importante que a gente siga todas essas exigências na escola? Vamos lá. Para responder essa questão, é preciso que você compreenda a diferença entre o esporte profissional e o esporte praticado na escola. Sublinha para mim. O esporte realizado na escola seria a aplicação direta de todas as regras e exigências da prática esportiva oficial nas aulas de educação física. Número de jogadores, separação entre meninos e meninas e uso das regras oficiais, por exemplo. Já o esporte da escola se refere à prática esportiva adaptadas ao espaço escolar e às características dos alunos, possibilitando a participação de todos. Então, quero que você sublinhe de o esporte até todos. Vou explicar para vocês. Todas essas regras que eu falei aqui, inclusive os jogadores, as posições dele, ele está referido ao esporte oficial, o handball como esporte oficial. Expliquei para vocês como ele funciona, o tempo, os jogadores. Não, a gente ainda não falou sobre as regras, nós vamos falar posteriormente nas próximas aulas, tá? Sobre as regras, as faltas, mas nós já falamos sobre quantidade de jogadores, tempo do jogo, como foi criado, onde foi criado, por quem foi criado, quais as suas principais mudanças. Nós falamos do esporte oficial, aquele esporte que existe competição lá nas Olimpíadas e nos campeonatos internos, tá? Esse esporte, ele é apresentado para vocês na escola, eu apresento para vocês essas regras, porém, nós fazemos algumas adaptações e vocês sabem disso durante as aulas práticas. Por exemplo, quantidade de jogadores. Muitas vezes nós já jogamos em quadra com menos jogador do que 6 em linha. Nós já jogamos com 5 em linha e um goleiro. Nós já jogamos com 4 em linha e um goleiro. Por quê? Essas adaptações, elas são permitidas durante as aulas de educação física. Outra adaptação permitida também é se misturar meninos e meninas na mesma equipe. Nós geralmente jogamos meninos e meninas na mesma equipe, na aula de educação física. Isso num campeonato oficial não seria possível, tá? Os campeonatos oficiais, eles são divididos por sexo, masculino e feminino. Por que é dividido por sexo? Devido a habilidades como a força, por exemplo, tá? Então, para que se evite lesões, para que se evite que se machuquem, foi decidido, desde a criação dos esportes, que ele seria feminino e masculino. Na escola, nós fazemos adaptações. Geralmente é comum que se tenha mais meninos do que meninas em uma sala, ou mais meninas do que meninos em uma sala. Então, seria impossível montar equipe feminina e masculina para a prática de aula de educação física com a mesma quantidade. E aí, isso causaria uma exclusão, né? A gente causaria a exclusão de alguns alunos. Então, por isso, os times nas aulas de educação física são mistos, tá? Os jogadores são treinados juntos, o passe é treinado junto, o arremesso é treinado junto, porque as aulas de educação física acontecem, como em todas as outras disciplinas, meninos e meninas juntos. Mas as adaptações, elas são realizadas. Então, durante as aulas práticas de educação física, nós realizamos o handball na escola, tá? Nós realizamos o handball na escola, com suas regras, mas o handball da escola. Por que o handball da escola? O handball da escola, ele nos permite adaptações que o handball oficial não permite. Então, esporte na escola é aquele esporte que segue exatamente as regras características dos jogos oficiais. O da escola, da escola,
são esportes, aqueles realizados em quadra, na escola, mas que nos permite adaptações, certinho? Espero que todos tenham entendido. Anota e sublinha para mim, tá? A diferença entre o esporte na escola e o esporte da escola. A próxima aula, então, nós vamos iniciar com o debate sobre essa pesquisa que eu pedi para vocês anotarem e espero que todos realizem, que todos anotem, tá? Nós vamos também, na medida do possível, realizar algumas demonstrações práticas, tá? Alguns alongamentos, que eu espero que todos estejam fazendo em casa, porque eu já havia pedido na aula anterior, tá? Espero que vocês estejam realizando os alongamentos e dando a devida importância a eles. E nós vamos continuar a unidade 2 na próxima aula, com alguns aspectos práticos, mas também vamos colocar algumas funções do handball. Nós vamos colocar algumas regras, como o passe, o arremesso e o drible, tá? Nós vamos falar sobre eles, sobre o passe, o arremesso, o drible. A posição na quadra nós já falamos. Nós vamos falar também do uso do uniforme completo, como ele é importante, por que ele é importante, certinho? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre a aula de hoje. Então, hoje nós falamos sobre o handball, como ele foi criado, a sua importância, suas principais características, sua função, a quantidade de jogadores em quadra e a função de cada jogador respectivo, tá? Posição de cada jogador em quadra. Gostaria que vocês também dessem uma olhadinha na internet, pesquisassem, coloca lá, jogadores em quadra de handball. Vai aparecer a quadra de handball com os jogadores, como eles ficam posicionados na quadra, tá? Então, essa posição é a posição que eu já ensinei para vocês. Nós já fizemos nas aulas de educação física, lembra? Eu coloquei um na ponta, um no meio, um no centro, o pivô, o meio esquerdo. Então, é isso, meninos. Até a próxima aula. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Um abraço, sexto ano. Tchau.